Vamos lá. Série boa, né? Série boa. Eu assisti numa tacada, praticamente. Assisti 3 episódios num dia e outro em outro. E, assim, várias coisas. Primeira, a parte técnica que você começou a falar, né? Todas foram em um take. Cada episódio de 1 hora, às vezes um pouquinho mais de 1 hora, é feito em um take. Isso significa que a câmera começa e ela vai seguindo os personagens e vai trocando qual personagem que ela segue. E nunca tem corte. Você imagina o ensaio, né? Um dos atores, que é o pai do menino, que é o Stephen Graham, ele é famoso, ele é um baita ator inglês, ele fez Snatch, que eu adoro e tal. Ele fala, a ideia foi dele, né? Então, vou falar um pouco só dessa parte técnica. A ideia foi dele lá atrás, há 2 anos e meio atrás. Ele disse que estava impressionado de ver como meninas estavam sendo esfaqueadas por meninos. E ele falou: a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Ele foi até esse escritor de peças, que é o Jack Thorne, mas eles não encontravam um motivo. Tipo, o que vai ser essa história? Até que um assistente ou uma assistente de um deles, eles falam aqui, né? The assistant, então a gente não sabe se é homem ou mulher, disse: por que vocês não dão uma olhada no conceito de incel? Isso eu vou deixar pra falar depois. Então eles foram pesquisar, e aí, por causa dessa pesquisa do que eles encontraram, eles acharam o motivo e a história dessa série. E aí o Jack Thorne escreveu, e eles ensaiaram semanas, como se ensaia peças de teatro. Então, assim, você vai a fundo, você decupa o roteiro com o escritor do lado, você sente o personagem e tal, então você fica lá naquilo mergulhado. O menino que faz o personagem principal é a primeira obra dele, primeiro trabalho dele como ator, então eles ficaram muito a fundo, ensaiaram, e depois o que eu achei bonito do jeito que ele fala, né, ele falou: depois a gente ensaia com a equipe técnica a coreografia, porque é um balé. É um balé onde todo mundo participa, você se sente único e integrado com todo mundo que normalmente tá ali parado filmando, né? Mas se o câmera não tá participando, se o som não tá participando, se a iluminação não tá participando, tudo junto, no momento em que as coisas estão acontecendo, então sim, é uma coreografia, não dá pra fazer tudo num take. Então, assim, só queria dizer isso, esse preâmbulo técnico pra gente falar do assunto também, tem um monte de outras coisas, né, Fabi? Cada episódio eles gravaram de 10 a 13 vezes, e aí eles escolhiam um take contínuo inteiro que ia ser usado. Mas imagina isso, por exemplo, no episódio da escola, que tinha um monte de extras, um monte de jovens, um monte de crianças, e o câmera não pode passar na frente, tudo, que é o negócio do balé que você falou. É muito interessante como foi feito, mas muito mais do que isso, é uma série que faz você pensar, não só como pai e mãe, não só, mas como sociedade, o que está acontecendo com os nossos garotos. Então, quando a gente fala hoje dessa sociedade, não é só a internet, mas a internet faz com que isso multiplique 10 vezes. Então, os meninos já são criados de formas a pensarem na masculinidade como uma coisa tóxica. Que é aquilo que a gente falou, a gente não está falando que os homens são tóxicos, mas que a ideia da masculinidade na nossa sociedade é tóxica. E aí, além de você já ser criado com isso, como por exemplo, no programa, no show, que ele fala: mas eu levei ele para lutar boxe, levei ele para fazer futebol, para ele na cabeça dele isso é masculinidade, tem essa coisa do, sabe? Então, desde isso, da criação da sociedade até a parte que a gente chega na internet, que o algoritmo, ele foca na juventude, ele foca nas pessoas que são mais vulneráveis, para ganhar essas pessoas para o lado dos seus grupos. São como os coaches, essas pessoas são como os coaches de masculinidade, eles se consideram isso, e eles vendem esses cursos de masculinidade para esses jovens. E eles fazem com que essa masculinidade que eles tanto vendem, etc., seja: nós somos vítimas, a sociedade ela é feita por mulheres, as leis, as regras, quem tem o poder é a mulher, e o homem é vítima dessas mulheres. Então, você pode, como no Matrix, tomar uma pílula vermelha e acordar deste sonho e ver a realidade, que é o Red Pill, ou você pode tomar a pílula verde e continuar sonhando, achando que você manda no seu destino. Azul. Você vê, eu tô até a pílula azul. Então, eu acho que é o tal do Red Pill. Vamos tomar, vamos acordar pra gente ver que as mulheres estão acabando com o mundo. E aí, você pega um menino de 13 anos, que todo mundo fala: mas ele é lindo, ele é super bonitinho. Não importa, gente. Quem tem filho sabe que se ele tá se sentindo incomodado, ele pode ser o menino mais lindinho do mundo. Não faz diferença. Porque ele tá se sentindo inseguro. Ele não consegue pegar as meninas. Eu percebi, por exemplo, que ele é pequenininho. Ele não é um cara grande. Isso talvez faça com que as meninas não olhem pra ele. E essa vulnerabilidade, como a gente falou do incel, né? Que é o celibatário. Não, ai, meu Deus do céu. Agora eu tô tão assim. Celibato involuntário. Celibato involuntário. Ou seja, você não transa com ninguém porque ninguém quer transar com você. Sabe? É involuntário. E faz com que essa ideia seja: olha só, essas pessoas não te querem, elas estão te destruindo, porque elas são ruins, porque as mulheres são más, porque as mulheres só querem homem que é machão. E aí entra a ideia do Andrew Tate, que não vende essa ideia do celibato, não é? Ele vende peraí, mas eu vou te ajudar. Sabe como é que você faz para mudar isso? Porque essas mulheres não prestam? A gente vai descobrir como fazer a mulher ser vulnerável para que ela sirva a gente no nosso propósito sexual, custe o que custar. A gente humilha, a gente faz o que for. E aí a gente vira poderoso, porque é daí que vem o nosso poder. Então a desumanização da mulher. Gente, falei pra cacete, vou deixar até porque isso mexeu com o Sil. Não, isso tudo que você falou é incrível, né? Porque realmente, você saiu da adolescência e você foi lá no homem adulto, no fenômeno do Red Pill. Eu estudei muito o fenômeno do Red Pill, assisti o filme, estudei muito esse fenômeno, porque eu cheguei a discutir ele em outro programa que eu tinha. E esses homens do Red Pill, eles acreditam que a culpa deles estarem, por exemplo, hoje sem emprego, ou deles não serem
atraentes para as mulheres, que é esse conceito que o incel fala, que 80% das mulheres só está interessada em 20% dos homens. É um conceito criado por eles, né, na cabeça deles. Esse conceito 80-20 existe um monte de coisa, desde business até, assim, até isso que vocês estão vendo, né, de comportamento, e ele não é real. Ele é simplesmente um dado, de novo, sem peer review, sem revisão dos pares para confirmar que isso seja verdade. Mas eles usam dessa informação para justamente atiçar a raiva do homem contra o que eles chamam de o feminismo, como se existisse um movimento feminista, como se fosse uma coisa do feminismo. O feminismo também é muito mais complexo que isso. Eu não vou entrar nesse aspecto agora, mas entender que meninos que estão sendo criados na cultura do incel e que estão consumindo esse conteúdo se tornam ou meninos que cometem crimes, que podem ir da gravidade do crime que esse menino comete nesse seriado, na adolescência, para outros crimes que sejam exploração de imagem de mulheres, humilhação de mulheres, agressões verbais. Tem um monte de outros crimes que não são da gravidade de um assassinato, mas que são extremamente graves também e perigosos, até crescerem normais, como se nada tivesse acontecendo, e se tornarem um homem red pill. Também se tornarem homens adeptos ao movimento red pill. Red pill não é simplesmente um termo de, tomei a pílula e acordei, é um movimento, vocês estão vendo foto aqui, é um movimento que mostra, né, os caras levantando plaquinha e falando contra as mulheres. Então, eu acho isso super sério também. É interessante que o Jack Thorne, ele queria, quando ele criou essa série, a intenção dele, ele deixou claro, ele quer que o governo britânico passe uma lei para banir jovens de acessarem redes sociais até eles completarem 16 anos. É uma medida drástica? É uma medida extremamente complicada. Ela é possível em alguns países? Mas ela é extremamente complicada porque você aliena o jovem, você tira ele de um ambiente onde a maioria dos outros vai estar, coisas estão acontecendo, então você tira como chama isso? Sobre o mundo digital. Então é muito complicado você podar um menino, podar um adolescente. Agora, o que pode ser feito? Atrasar o acesso, então, talvez não 16, mas diminuir isso, né? Assim, talvez até 13 não possa entrar, tem que entender qual é a idade. Outra, os pais estimularem conversas mais transparentes a respeito do que se é consumido. Óbvio que tem controle parental também dentro desses aplicativos e tudo mais, então isso é importante que seja usado, que seja ativado, mas não em segredo, que tem muitos pais, a gente ouve, né, principalmente agora com esse seriado, tem muita discussão em torno, e eu cheguei a ler sobre pais que falam, eu faço isso escondido do meu filho, eu olho o celular dele, isso é errado, porque é um estímulo, o esconder de um lado é o estímulo para esconder do outro também, então a conversa transparente de por que eu tô olhando para isso, e por que você, filho, filha, deveriam conversar comigo a respeito, é muito importante, que entendam que não é pelo podar e pelo te cortar e pelo te monitorar, mas que é pelo conhecimento mais amplo que a idade dá, que a experiência dá, e que a gente possa ajudar essas crianças, né, esses jovens, encorajar a confiança, não só a confiança nos pais, mas a confiança neles mesmos, isso é super importante. Você falou, Fabi, sobre a questão da tecnologia não ser o único problema, eu concordo com você, a tecnologia é o canal, né? Mas só por causa do que você estava falando, eu acho que se for monitorar alguma coisa, não vai dar para o governo fazer com que vá mais cedo, com que não é tão simples, mas o algoritmo. Monitora o algoritmo, muda alguma forma de como o algoritmo funciona, sabe, focando nesses meninos, porque é feito de malícia tudo isso. Então, eu acho que tem que trabalhar com o algoritmo. E sobre os pais... Mas só antes de ir nos pais, o algoritmo, para você enforçar, né, fazer obrigar uma empresa... Eu tô boa hoje, gente, no português e inglês, para você forçar uma empresa a trabalhar o algoritmo dela, isso é colocando uma lei, e isso é o governo impondo, né? Não, mas então, isso que eu tô falando, de alteração. Eu acho que o governo tem que focar mais no algoritmo do que na idade que vai deixar um jovem entrar, porque não tem, esse controle é muito difícil. Você pode colocar eu também acho parental, etc. As crianças sabem ir lá e tirar tudo isso. Então, é muito complicado. Eu acho que tem que existir do governo um controle, sim, mas tem que ser com o algoritmo, tem que ser com as empresas que estão usando como foco a fraqueza desses meninos, entendeu? Total. Meninas também, gente. A internet, a gente sabe que... Mas como você tá falando, agora eu vou deixar você falar, porque eu interrompi, falar, sorry, é o TDAH. Não, você não interrompeu. Não sei se ia falar o negócio dos pais, que depois também a gente pode falar que eu acho que realmente não é só a internet, né? Não é só a internet. A tecnologia em geral, né, ela é um canal que possibilita, como você bem falou, ela amplia isso. Agora, tem um outro ponto, eu tive que parar pra pensar nisso, gente. Então aqui, eu vou até querer ouvir a Fabi desse lado, eu tenho perguntas pra ela, porque eu tive que ouvir de um ponto de quem não tem filhos. Então, eu não tenho filhos, eu parei pra olhar e falar, tá bom, como pessoas como eu, que não têm filhos, podem olhar pra essa situação e até colaborar. Então vai desde entender o papel da tecnologia, que a gente falou um pouco, como mentorias, como conversas a respeito e tal, mas tem um aspecto que eu acho interessante, eu pesquisando e conversando com gente com famílias, entendendo como está a vida das mulheres, aí eu tô falando especificamente aqui nos Estados Unidos, tá? Que isso é muito forte. Existe, neste momento que a gente está vivendo hoje no mundo, existe uma ausência da figura masculina na criação de muitos meninos. Quando eu falo ausência da figura masculina, eu não tô falando que precisa ser pai, tá? Nem o pai biológico, não é nada disso. Mas a presença de homens sérios na vida de um menino é necessária. E aí, pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser um amigo, pode ser quem seja. Por quê? As mulheres estão criando, tem muita mulher, isso também, de novo, dado dos Estados Unidos. Então, prestem atenção que eu não tô falando, vão chegar e falar, no Brasil, não sei o quê. Não, eu tô falando de um dado dos Estados Unidos, porque isso é muito sério aqui. As mulheres estão
cada vez mais tendo filhos independentemente, seja porque elas querem por vontade, mas a maioria dos casos, quando a gente vê a massa, é porque os homens as abandonam e elas decidem por não abortar ou elas não podem abortar. Então, elas têm o filho, aí elas têm que manter aquela família e sustentar aquela criança. E aí elas engatam em jornadas de trabalho duplas, triplas, e a criança acaba ficando sozinha em casa. Pensa que é um menino, tá? Um menino sozinho em casa, sem uma figura paterna, porque o pai escolheu não estar presente, ou não tem homem suficiente na vida desse menino. Nas escolas existe um índice baixíssimo de professores homens, a maioria é mulher, então realmente não tem essa figura masculina para o menino olhar. E a mãe tá ausente. Um futurista, o Scott Galloway, que eu gosto muito, eu curto as opiniões dele, ele tem uma perspectiva que eu acho muito relevante. E ele falou um negócio que eu quero ler pra vocês. Ele fala assim, os meninos, quando perdem seu modelo masculino, eles tornam-se imediatamente muito mais propensos a serem encarcerados. Muito menos propensos a se formarem no ensino médio, muito mais propensos a sofrer com o vício. No fim das contas, embora os meninos sejam fisicamente mais fortes, eles são emocional e mentalmente muito mais frágeis. E ele diz que esse é o grande problema da sociedade hoje. Eu achei essa visão super representativa do que eu vejo hoje nas minhas clientes, na sociedade que eu atendo. Eu trabalho muito com famílias, com mentoria para meninas, etc. E as meninas são muito mais cuidadas nesse sentido porque as meninas se falam. Porque as meninas têm mais figuras femininas e conversam entre si. E os meninos não, com medo da humilhação, né? Eu não sei, eu quero te ouvir, Fabi, porque você tem 2 filhas meninas. E qual é o seu contato com isso, com meninos e a diferença e tal? Eu acho que muita coisa que você falou é correlation, né? Correlação, que fala em português. Eu acho que muita coisa que você falou é correlação. Então, por exemplo, o fato do menino não ter uma figura paternal, ou enfim, masculina na vida, ele ser encarcerado mais vezes, ou ele não terminar a escola, tem muito mais a ver com o fato de ser uma mãe solteira, que tem que trabalhar, que não tem dinheiro o suficiente, que não tá ganhando, do que eu acho de não ter um homem na vida. Eu acho que tudo isso tem muito mais... Não é pesquisa. Esse é dado de pesquisa. Mas o dado da pesquisa é a correlação, que é a pessoa que não tem essa figura tem esse comportamento. Para mim, isso é porque a correlação não é a causa, entendeu? Então, assim, a correlação é a pessoa que não tem o pai, sim. Muitas vezes ele tem esse comportamento. Talvez não seja porque o pai, né, é uma figura masculina, e sim porque é uma mãe solteira cuidando de uma criança. Então, são as duas coisas. É a mãe solteira, mas não é dinheiro, por exemplo. Não é falta de dinheiro. Isso em todas as... apoio, é falta de 1000 coisas. Mas eu acho que muitas vezes a gente falar da presença do pai não é complicado, porque tem pais que vão ser muito mais tóxicos, tem pais que vão estar... Tudo isso depende de um mundo de coisas, entendeu? Por isso que eu digo que é mais uma correlação do que uma causa. Na minha opinião... pai, né? É figura masculina. Figura masculina, mas a figura masculina seja pai, avô, tio, mas como a gente fala da presença, de estar para a escola, não sei o que seja um exemplo, eu acho que a gente precisa, sim, de figuras e representações tanto masculinas quanto femininas. Acho que é importante a gente entender como que é tratar o próximo, isso eles falam na série, eles perguntam para ele, o seu pai tem outras amigas mulheres? E ele acha assim, não, mas meu pai não trai minha mãe. Não é essa a pergunta, né? A pergunta é se ele tem relacionamento com mulheres que não sejam só a esposa ou a filha, no geral, porque a gente precisa ver como as pessoas interagem, as pessoas que a gente ama, que a gente respeita, interagem com pessoas de outro sexo, de outro gênero. Acho importante, mas eu acho que aqui, para mim, mais importante a questão da visão do menino, na questão de menino, da masculinidade tóxica, que muitos pais, professores, eles mostram muito isso nesse programa. Por exemplo, o policial, o filho dele, ele tá sendo zoado na escola, tá sendo bullied, e aí o policial entra lá, uma menina fala, ele não pegou, né, o seu queixo durão, quer dizer, a masculinidade do pai é muito diferente da do filho, e o filho não consegue ter essa conexão com esse pai, até ele fazer esse esforço extra para ter essa conexão. Você vê que todas as pessoas que são mostradas no programa têm algum tipo de todos os homens, principalmente, tem algum tipo de masculinidade tóxica. Então, assim, os meninos tratam mal a professora, mas com o professor eles são um pouco diferentes, ele mesmo trata diferente a psicóloga que a mulher do que os policiais homens. Então, eu acho tudo isso para mostrar que a gente tem que não só pensar em ter presença masculina na vida do menino, mas também o que a gente pensa de masculinidade nas pessoas que estão à nossa volta, inclusive mulheres. Então, super bom esse ponto, mas eu não li como você leu. A maneira como eu enxerguei isso não foi nem que ficou clara a masculinidade tóxica dos homens. Ficou claro que as figuras masculinas que você apontou, né? Então, o policial, que também é pai de um menino, o pai do menino, outros homens que aparecem, todos eles têm essa coisa masculina que a gente olha e fala, nossa, é másculo, é forte, ele responde, ele tem alguma agressividade quando precisa, etc. Mas pra mim o que mostrou em comum entre eles, por exemplo, principalmente o policial e o pai do menino, é a ausência. É justamente o que eu acabei de falar, que não é o fato do pai do menino e o policial serem tóxicos, é o fato de eles estarem ausentes da vida dos filhos. Então quando o filho do policial faz a conexão com ele, fica claro que o menino fala assim, não sabe de nada, porque a gente não conversa, a gente não tem conexão. E aí tem uma redenção ali mais pro fim, o pai falando, vamos sair, vamos conversar, quero ficar junto. Pra mim, o pedido de desculpa do pai do menino principal é por isso. Não é assim, porque eu fui um mau exemplo, porque eu fui tóxico. Então, ele não estava presente. Nessa conversa que ele tem com a mãe logo antes, ele fala que estava presente. Levei ele pra jogar boxe, levei ele pra fazer futebol. Mas ele viu que não estava. Ela falou, você podia ter feito melhor. Mas o feito melhor, na minha opinião, no caso dele, no caso policial, eu concordo com você. No caso do pai de Jamie, eu acho que era aceitar um menino do jeito que ele era e não forçar aquilo que a gente acredita ser masculinidade. O Red Pills, eles pegam exatamente nisso. A ideia da masculinidade ser violenta, ser assertiva. Mas ele não força. Onde você viu que o pai forçava o menino a ser violento? Não forçava a ser violento.
ele forçar. A questão é, nem o pai, nem o policial, eles também são vítimas disso tudo. Eles não são ruins, aliás, muito pelo contrário. O pai, todos eles... A questão é uma coisa muito mais no fundo, que é aquilo que a gente age sem até saber. Então, assim, quando ele fala, ou o Jamie fala que o pai olhava para o lado quando ele errava no futebol, significa que o pai tinha vergonha na cabeça dele da falta de masculinidade dele. Porque na cabeça dessas crianças e na cabeça desses pais, na cabeça da sociedade em geral, a masculinidade é isso. Só que esse tipo de masculinidade, que pode existir ou não, enfim, cada pessoa é como é, a gente tem que quebrar isso para ajudar os meninos, porque isso prejudica meninos, prejudica homens, prejudica toda a sociedade. Então, quando a gente fala de feminismo, etc., eu amo homem, gente, sou casada com um, adoro, já namorei um, adoro um homem, mas eu não gosto da masculinidade tóxica, que fere também os homens, que é essa ideia de que o homem tem que ter um tipo de atitude de ganhar pão, a pressão do homem de ganhar o dinheiro, de ter poder, de ter... Isso tudo é ruim para todo mundo. Total. São estereótipos, né? Então, eu acho que isso que você está falando, eu enxergo como a quebra do estereótipo, a quebra da idealização do que é uma figura masculina e uma figura feminina. Então, a figura masculina é essa que é infalível, que é forte, que não erra no jogo, que tudo que um homem tem que fazer, ela faz. E a figura feminina, o estereótipo da figura feminina é essa, que é vulnerável, que está à disposição do homem. E essa composição desses dois, que é o discurso Red Pill, exatamente, isso tem que quebrar, porque isso não é real. Então, eu volto a dizer que eu acho interessante a questão da figura masculina, mas justamente desde que a masculinidade, do jeito que está sendo vendida por essas culturas underground e essas culturas tóxicas em geral, seja quebrada. Não é esse o conceito. O conceito está errado. E não é aquela pessoa falar, então a mulher não quer mais receber flores, a mulher não quer mais que abra a porta da casa. Gente, não é isso, não tem nada a ver com gentileza, tem a ver com uma coisa muito mais profunda, sabe? Então a gente tem que parar de olhar como inimigo essa palavra, falar sobre feminismo, falar sobre masculinidade tóxica, não é inimigo. Vamos pensar como a gente pode fazer isso melhor para a sociedade. Se você tem um filho que é mais sensível, que gosta mais de arte, você vai forçar ele a uma masculinidade tóxica, pra quê? Entendeu? Deixa o menino se encontrar. Não tem nada a ver nem com sexualidade, gente, nem com nada. Tem a ver com saúde mental. Então é uma coisa assim, né, no programa, né, no Adolescência, a menina e o menino são vítimas, né? Porque ela começa a ser zoada, começa a passar por um monte de coisa, porque aparece uma foto dela nua. Os meninos começam a mandar foto dela, ou seja, ela é vítima nesse sentido. E ele quer usar, que é uma coisa que os céticos usam muito, da vulnerabilidade dela para ele conseguir sexo. Então ele fala, tipo, olha, eu achei que como ela ia estar já agora toda quebrada, porque todo mundo tava falando mal, que ela não tem peito, que mostrou pelada, não sei o quê, que ela ia dormir comigo. E a revolta dele, para ele matar ela, não é porque ele foi bullied. Não. Porque ele foi rejeitado. O medo dos meninos, a rejeição. Então, nisso tudo, os dois foram vítimas, de certa forma, da ideia da masculinidade tóxica, dele se sentir pequeno, de se sentir sem valor por ter sido rejeitado por uma mulher, e ela não ter valor e ser tratada como sem valor por ter sido sexualizada, entendeu? Então, acho que tudo isso a gente tem que, como sociedade, a gente tem que quebrar. Enquanto esses meninos estiverem batendo palma para Andrew Tate e esse pessoal aí, e no Brasil tem muitos, tá nome, enquanto nós deixarmos os nossos meninos ficar batendo palma, achar bonitinho, seguir e falar, a gente vai estar criando meninos como o Jamie. Exatamente. Esse conceito de incel, a base dele não é o menino ter raiva da mulher e sair sendo agressivo com a menina. A base dele é tornar a menina vulnerável, como você falou, né? E isso você faz como quando você tá numa escola? O máximo de exposição possível. É o máximo de exposição possível. Tudo que você puder fazer para essa menina ser exposta e cair na boca do povo, sabe esse termo que a gente tinha na nossa juventude? Caiu na boca do povo, a menina é mal falada. É isso. É um conceito velho que já existe há muito tempo e que está sendo naturalizado por esses meninos pela raiva, por eles acreditarem numa coisa que, gente, nem se aplica, né, na verdade. Porque, para mim, o episódio... Óbvio que o quarto episódio é lindo, mas o terceiro episódio da conversa do menino com a psicóloga, ele diz tanto, né? Porque o desespero dele pra ser gostado pela psicóloga é enorme. Ele fica, mas você não gosta de mim? Mas você começa a ver dor subindo nele. Tipo, é mais uma mulher que não gosta de mim, uma mulher que eu acho bonita. Porque ele fala, eu sou feio, você é bonita. Você ele tentou pegar ali também na violência, né? E aí ele fica agressivo. O retorno dele é agressivo. Porque primeiro ele tenta, vamos ver se ela gosta de mim. Se ela gostar dele, a violência vai vir mais tarde só. Com esnobando, etc. Mas se ela não gosta dele, a violência vem na hora. E a gente viu isso acontecer. Então é um episódio magnífico que mostra essa disfuncionalidade de uma criança que não tá nem preparada pra lidar com essas coisas que ela ouve. É o que ela fala, mas quem disse que você... Tipo, por quê? Por que você se importa em ser gostado, em ser bonito, em ser popular, né? E pra essas crianças metem isso na cabeça delas, que se elas não forem, elas estão dentro de elas estão fadadas a morrerem virgens. Elas são fadadas a não terem ninguém. É muito forte isso. Eu vou botar uma coisa que você falou sobre a imagem masculina. Que talvez, quando você não tem alguém próximo e que queira o seu bem, que tem essa imagem, você está mais vulnerável a um cara de 40, 50 anos, esses caras bem mais velhos que conseguem manipular um jovem, te fisgarem na internet. Né? É isso mesmo. Então, eu acho que tem isso também, nesse ponto você tem razão. Então, assim, esses caras que a gente bate palma, porque a gente acha que eles estão ensinando meninos a serem homens, estão ensinando meninos a serem criminosos, a serem desrespeitosos, a serem infelizes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, como pai, como mãe, pra gente balancear isso em casa, ter essa conversa abertamente, falar sobre mulheres, a gente prestar atenção se a gente não tá repetindo aquilo que a gente acredita que é masculinidade, mas que pode, de certa forma, fazer com que o seu filho se sinta fora disso. Então, assim, será que eu não sou masculino? Será que eu tenho que ser mais assertivo? O homem não chora, né? Não chora que menino, não chora que você tá menininha. É isso, gente. Então, assim, a gente tem, sim, como sociedade, o nosso papel,
o governo tem o papel deles, as escolas têm o papel deles. Então, assim, acho que tirar o celular na escola, que é uma coisa que está acontecendo agora, é uma ótima ideia, fazer com que o aluno esteja ali para aprender. A responsabilidade da escola é importante, mas não é única, então os pais têm que educar, mas também não dá para culpar só pai e mãe, somos todos vítimas de tudo isso da sociedade, então o governo tem que mexer no negócio de algoritmo, e eu acho que eu gostaria muito, muito, e até eu queria falar, para no próximo programa a gente voltar a esse assunto, com um pai de menino, para ver a perspectiva de um pai de menino, uma mãe de menino. Então, eu gostaria de saber um pouco a perspectiva do outro lado, porque eu sou mãe de menino. Mas aqui em casa a gente fala abertamente sobre todos esses assuntos e tenta quebrar estereótipos, né? Mas é difícil. Foi como mãe, foi assim um soco no estômago. A gente não tá dando spoiler não, viu? Porque é bem claro de que não é um mistério, não é uma série de mistérios. Não é. É para comportamento mesmo. Também gostaria de ouvir pais de meninos junto aqui para conversar, mas eu quero te fazer uma pergunta também que me veio em mente agora. Porque a história como a gente contou aqui e como é muito óbvia, as crianças são muito vítimas de tudo isso que está acontecendo. Principalmente porque, sim, tem muita manipulação adulta colocando ideias na cabeça, plantando, né, nessas crianças, aliciando e tal. Agora, vamos pensar que talvez tenha um outro lado complementar, porque, de novo, takes a village, a gente usa esse termo, né? Não é uma coisa que vai fazer a criança destrambelhar, são muitas. Uma das coisas que me passa pela cabeça é o falar não. Você acha que as crianças de hoje, Fabi, deveriam ouvir mais não? Porque a gente, eu pelo menos, eu sei quantos nãos eu ouvi na vida dos meus pais. Desde infância até adolescência, até quase vida adulta mesmo, assim, não, você não vai fazer, você não vai fazer isso, você não vai olhar aquilo, você não vai se vestir assim, não vai. Escutei muito isso. Eu sei que a educação mudou muito hoje, mas, de novo, eu não tenho filhos para saber qual é o limite disso. Eu tenho a sensação que se fala muito menos não para as crianças hoje, e você? Sim, mas tem que ter um balanço também. Eu acho que não pode voltar como era antes, que era uma coisa hierarquia, né? Mas também não pode ser uma coisa permissiva. Eu acho que depende da criança que você tem, porque tem crianças que você tem uma conversa e a criança vai aprender muito mais com uma conversa do que com uma ameaça. Então, não é ameaça. Eu falei falar não disse ameaça. Não, enfim. Vai dizer, por exemplo, não, filha, você não vai viajar hoje, você não vai viajar com esse amiguinho, porque isso, aquilo, você explicar, mas dizer não, é isso que eu quero dizer. Eu acho que as pessoas, às vezes, têm medo de falar não para os filhos. Eu acredito, por exemplo, nessa coisa de ser positivo, de ser uma mãe, um pai com hoje tá demais. Parentalidade positiva, chama, não sei. Porém, com limites. Então as pessoas confundem isso com, então vou deixar de dizer sim pra tudo. Você dizer sim pra tudo, seu filho vai morrer, porque é a mesma coisa que você falar pra um neném, então sim, vai lá atravessa a rua, entendeu? Não é, você precisa ter os limites. Mas é como você impõe os limites, com conversa, com respeito, até a página 2, aonde você às vezes vai ter que ser um pouco mais forte. Mas mesmo quando você é mais firme, existem maneiras de ser firme sem desrespeitar seus filhos. Então, né, eu acredito nisso. Mas é complicado, porque a sociedade em geral ficou num momento em que a gente meio que abandonou as crianças, porque é muito mais fácil a gente largar a criança para a escola cuidar, a gente largar a criança para a TV, para a internet cuidar. Nós estamos cansados, nós estamos exaustos, a gente tem que trabalhar. Então, eu acho que ficou mais fácil falar sim por causa disso. Tem que voltar ao... Tem um sim de culpa também, né? Tô ausente, então deixa fazer o que quer, não sei. Mas são achismos meus. Eu tenho a sensação que as crianças hoje ouvem menos não. Eu acho que você tá certo nisso, sim. Precisa ter um pouco mais firmeza e menos medo de falar não para os seus filhos. Isso, limites. Como você falou, limites. E tudo pode ser feito deve ser feito com muito respeito e conversa, né? Eu nunca ouvi não dos meus pais, do tipo, não. Tem argumentos, inclusive, que as crianças estão ficando cada vez mais inteligentes, parece que elas contra-argumentam muito rapidamente com 3 anos de idade. Mas eu acho não importante, até porque quando a gente cresce e cai no mundo, a gente escuta muito não. Então, eu quero um aumento. Não. Eu quero ser promovido. Não vai. Né? E aí você não escuta não na sua infância, como que você age quando você escuta depois? Dá tilt, né? Concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que mostrar para a criança que também o mundo não tá ali para servir ela, né? E ninguém tá ali para servir ela. Então você vai ouvir não em casa, você vai ouvir não fora de casa, e você vai respeitar mesmo que você discorde, porque a gente vive numa sociedade. Eu acho que é isso, voltar a lembrar que a gente vive em sociedade e que o respeito da sociedade, os limites são extremamente importantes. Isso.